Primeiramente, boa tarde a todos e a todas que estão participando do webinário Mulher Novo Normal, Desafios e Estratégias. Eu me chamo Daniela Lins, sou assessora de comunicação do Tribunal de Justiça da Paraíba e irei mediar esse evento virtual, que dessa vez trata sobre esse assunto tão atual, tão contemporâneo, né, no universo feminino, que é o fato de estarmos todas trabalhando, estudando, sendo dona de casa, enfim, com tantas multi-atribuições nesses tempos de pandemia. E gostaria de, nesse momento, passar a palavra para que a gente possa ter aí as boas-vindas do Dr. Antônio Silveira Neto, que vai conversar um pouco aí com a gente sobre esse momento também. Por favor, mais ou menos 13 minutos, esqueci de falar do tempo, né? Mais ou menos para que dê tempo todo mundo falar, a gente vai dividir nesse tempinho aí de mais ou menos 3 minutos, por favor. Boa tarde a todas, é com muita honra e alegria que a Escola da Magistratura promove esse encontro com as mulheres numa semana tão significativa, que é uma semana de luta, uma semana que busca lançar luzes para um problema que é secular, que é a desigualdade de gênero, de oportunidades entre as mulheres e os homens, e todo esse universo, como disse Daniela, feminino. Então, nós estamos muito satisfeitos com essa iniciativa, que decorreu de uma ideia de doutora Graziella, numa reunião da ESMA, que foi plenamente aceita pelo diretor, Osmar Ricardo Vital, que não pôde comparecer a esse evento, infelizmente, porque ele está numa sessão do tribunal e ele é relator de um processo importante, ele não tinha como participar e a sessão está se estendendo, provavelmente vai ficar até mais tarde. E ele pediu para dizer a vocês que a ESMA está sempre à disposição para tratar dessas questões que envolvem igualdade de gênero, que envolvem questões relativas aos direitos fundamentais, que são tão necessários no momento que nós estamos vivendo. No momento de pandemia, de problemas graves no Brasil, sociais, econômicos, políticos e, por que não, também jurídicos. Portanto, eu também vou ficar aqui no bastidor, porque eu acho que hoje e essa semana inteira a voz deve ser das mulheres, elas que devem dizer como é que elas estão lidando com essa pandemia, né? Já que os desafios são ainda maiores para as mulheres. Então, eu agradeço a presença de todas vocês aqui e espero que esse evento tenha muito sucesso. Nós já estamos com 76 participantes no Zoom e estamos transmitindo também através do canal do YouTube da ESMA. Então, muito obrigado a vocês e eu devolvo a palavra a Daniela. Daniela, o seu som está desligado. Ok, voltei. Então, continuamos a nossa abertura, nosso momento aqui de bate-papo, lembrando que é apenas uma rodada de conversa, né, que a gente vai dividir aí em 2 tempos, e dessa vez a gente vai ter o prazer de conversar com a doutora Graziella, né, na verdade, ouvi-la nesse primeiro momento, dando as boas-vindas a todos os participantes também. E um registro que eu não posso deixar também de pontuar aqui é que esse webinário, ele também está envolvido dentro desse contexto de realização da 17ª Semana Nacional Justiça pela Paz em Casa. Doutora Graziella, por favor. Bom, mais uma vez, meu boa tarde, né, a todas e todos. Aqui na sala virtual temos Dr. Antônio Silveira, caro amigo, diretor adjunto aqui da ESMA, e pedindo para entrar e ser admitido o Dr. Max, que é o presidente da Associação dos Magistrados aqui da Paraíba. Eu já passei o link para ele, quem tiver aí na organização que puder aí facilitar, ajudar na entrada, o Dr. Max
é muito presente nesses eventos e, como diz uma colega promotora de justiça, tal qual o doutor Antônio Silveira, é um homem também muito igualitário, que a gente precisa ter ao nosso lado, sempre, né? Essa luta, esse movimento, quando a gente fala de Dia Internacional da Mulher, Semana da Mulher, remete erroneamente a conversas de mulheres para mulheres, e a gente precisa quebrar esse paradigma. São conversas de mulheres com mulheres e com homens e para homens, por que não? Creio eu que tem aí colegas, não sei se magistrados, mas servidores inscritos. Eu tive aqui a notícia de um deles, que já trabalhou comigo, né, dizendo, doutora, eu vou me inscrever, porque eu acho interessante, eu quero ver o lado feminino, o que é que vocês pensam. E é tão bom ele casado, pai de família, que aí está ao lado da sua esposa, dividindo suas responsabilidades. Então, bastante importante e oportuno. O Tribunal de Justiça da Paraíba, e aqui falo em nome do desembargador Saulo também, a presença da doutora Carmen, mas para dizer da sensibilidade do presidente do desembargador Saulo, quando nós colocamos aqui a possibilidade desse webinário também, através da Coordenadoria da Mulher, e em parceria com a ESMA, que imediatamente se sensibilizou e apoiou, não mediu esforços, né, dentro do que foi solicitado para que esse momento tivesse acontecendo. Então, esse 8 de março, que vem somado à Semana pela Paz em Casa, né, a gente sabe, os magistrados, magistradas e servidores conhecem bem o que vem a ser essa semana, já acontece em sua 17ª etapa, uma semana nacional, que volta o olhar justamente para as causas envolvendo a violência doméstica, e que não só o lado processual, que é importante, e obviamente é a nossa missão maior, somos servidores aqui, servidoras do Poder Judiciário, mas na importância também de eventos como esse, de momentos como esse. E foi com essa ideia e essa visão que nós pensamos fazer esse momento com as pessoas da casa, né? A ideia justamente era trazer as servidoras, e aí fazendo um passeio desde a minha terra, Sousa, que está aí, Marlene representando, sousense, passando por Princesa Isabel, através de uma assessora de juíza, Silvia, temos aqui uma professora, temos uma psicóloga, temos também uma pessoa da comunicação, Dani, temos 2 magistradas, temos a doutora Carmen, na EMP, que tem aí convênios e trabalhos conosco de suma importância, ela está assumindo, mas já conversamos e já houve aí toda a abertura, né, para que esses trabalhos em prol das mulheres e das crianças viessem a acontecer. Então, nós temos aqui as pessoas que estão nos acompanhando, também dentro dessa visão. Nosso desejo era trazer esse debate, Renata aí, representando a parte administrativa do Judiciário, também do Tribunal de Justiça. Então, nós pegamos aí as mais variadas funções dentro do tribunal, para a gente passar um pedaço dessa tarde, início dessa noite, conversando, dialogando e trocando experiências nesse novo normal, como nós estamos vivenciando, enfrentando, né, dentro dessa perspectiva. E a ideia é essa, a gente vai agora, vou devolver a palavra a Dani, lembrando que o doutor Max entrou, né, a deferência de ele fazer também uma fala rápida, para que a gente possa começar aí, de fato, esse momento tão esperado por nós. Boa tarde, doutor Max. A palavra, o senhor. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É com imensa satisfação que a gente participa hoje desse webinário, na condição de presidente da Associação dos Magistrados e das Magistradas da Paraíba, estar aqui nesse um tão seleto grupo para transmitir não só aos magistrados, não só aos funcionários do tribunal, mas à população de toda a Paraíba, um tema dessa magnitude. Tratar hoje do papel feminino, do novo normal, da situação em que a mulher paraibana, a mulher magistrada, a mulher servidora está nesse contexto
é muito, muito importante. E a gente levar essa mensagem de forma clara, de forma direta, de forma didática a todas as mulheres da Paraíba e também aos homens, para que eles passem a entender e a conhecer o papel feminino e a importância do ser mulher na sociedade de hoje. Isso nos faz, posso dizer assim, mais feliz, porque a gente contribui com essa ação que parece ser simples, mas que não é, ela é de uma completude, de uma complexidade enorme. A gente contribui para uma transformação social e uma dinâmica social de grande importância. Então, parabenizo a ESMA, parabenizo o Tribunal de Justiça, parabenizo cada uma de vocês que está hoje aqui, dedicando o tempo de vocês para transformar vidas. O que a gente faz aqui hoje é transformar vidas. Então, com essas breves palavras, eu rendo essas homenagens a todas vocês pelo Dia Internacional da Mulher, dia que simboliza essa luta pela igualdade, essa luta pela equidade, essa luta para que as coisas elas sejam realmente igualitárias e que não haja preconceito, que não haja, digamos assim, desvios de entendimentos. Então, o Dia da Mulher não é só o 8 de março, mas o 8 de março é a data que representa essa luta e é a data que a gente usa como símbolo para comemorar esse avanço que a sociedade dá a cada ano. Muito obrigado. Obrigada, doutor Max. Apenas uma observação aqui, doutora Graziela, que eu estou interagindo aqui também com o Edinaldo, nosso fotógrafo, Edinaldo Araújo, e ele pediu para registrar só que na transmissão do YouTube, a nossa imagem não está aparecendo de forma aqui como nós estamos, né? Aparecendo apenas o banner do evento. Só para a gente checar junto à equipe técnica, né? Para tentar viabilizar, por gentileza, a veiculação da imagem. Então, agora um desafio, já que a gente está nesse clima descontraído, que para mim foi um grande desafio. Doutora Graziela, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu fugi um pouco da formalidade, confesso que é um grande desafio, porque a primeira coisa que eu disse a ela, eu tenho que ter um script, eu tenho que ter um roteiro. A gente não está tão habituado assim a quebrar o gelo, mas tratando de pandemia, é quase que forçoso a gente fazer isso, porque perde um pouco, né, essa naturalidade do momento se a gente for tornar algo aqui muito solene. Então, eu vou pular essa parte, vou pedir a liberdade de pular essa parte da apresentação de um por um, e ao invés disso, eu vou pedir para que cada um se apresente, e que a gente possa fazer isso em 30 segundos. Falando de desafios e estratégias da mulher, né, vamos fazer com todos os participantes, certo? Mulheres e homens presentes, porque aí a gente tem, não se vira nos 30, por exemplo, vamos plagiar aí o quadro da emissora para que a gente possa, no bom sentido, claro, para que a gente possa interagir, conhecendo uns aos outros melhor. Eu gostaria de começar por doutora Graziela. Pode ser, doutora Graziela? 30 segundos, Pode. será, hein? É pouquinho, é curtinho. Cronômetro na mão. Valendo. Vamos lá, Não se valendo. vira nos 30. Sim. Vamos lá. Eu me chamo Graziela, sou souzense, já disse isso com muito orgulho. Sou a filha mais velha de 7 filhos, nascida na cidade de Souza. E sou mãe de família, tenho 3 filhos, sou casada, sou dona de casa. Aí sou juíza, né? E atualmente estou na comarca de Cabedelo e cumulando também as funções na Coordenadoria da Mulher e também ajudando aqui na ESMA, o desembargador Ricardo, ao lado do doutor Silveira. E me descobri nessa pandemia, rapidamente, que consigo cozinhar, né? Coisa que meus filhos até se assustaram. Mãe, você sabe cozinhar? Eu vivia no mundo, saía de manhã, chegava à noite, ninguém me via na cozinha. Então, eu descobri que sei cozinhar alguma coisa. Gosto de cantar na igreja, adoro cantar nas missas, quem me conhece já sabe disso, então é meu hobby. E é isso. Acho que passei do tempo que eu falo muito, mas pode cortar, viu, Dani? E aí, Dani,
A próxima. Áudio, Dani. Tu tá sem áudio, Dani. Tenham paciência comigo, que eu estou apanhando ainda aqui nessa tecnologia ultra avançada. Vamos lá. Eu tenho um script aqui, mais ou menos, para a gente tentar seguir, né, os presentes que estão aqui agora. Então, eu queria passar o momento 30 segundos para a Clarissa. Boa tarde, Clarissa. Se vira nos 30. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu agradeço o convite. Vou falar bem rápido que eu sou Clarissa. Eu sou de Salvador. Estou aqui na minha tela, do lado da minha conterrânea, Lude. Eu sou mãe, sou companheira, sou amiga, sou feminista, sou tesoureira do Conselho Regional de Psicologia, sou psicóloga do Tribunal de Justiça da Paraíba, atuo no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em Campina Grande. Também atuo na psicologia clínica e facilito um grupo voltado para mulheres mães, que é o Grupo Múltiplas, que nasceu nesse contexto da pandemia. E é isso. Pronto. Muito bem. Vamos aqui para a listinha. Vamos ver aqui a próxima pessoa. Quem será? Quem será? Doutora Carmen. Boa tarde, doutora Carmen. Boa tarde a todos. Boa tarde, querida. Participantes. Agradeço o convite que me foi feito. Ok, querida. A pergunta do... tem uma pergunta? A pergunta do Se Vira nos 30, da nossa rodada. Quem sou eu, no caso, quem é a doutora Carmen Benevides? Pronto, sou avó, já sou mãe, já sou avó, e agora estou assumindo a presidência da Associação das Esposas de Magistrados e Magistradas, o que muito me honra, e é um novo desafio, né? Então, estou tentando adaptar esse novo desafio a esse momento que estamos vivendo agora, na certeza que vou dar o melhor de mim. E conto com todas vocês, né? Temos projetos, vamos retomar nossos trabalhos filantrópicos e conto com o apoio de todas vocês para a gente fazer um trabalho bonito e humano na ESMA. Muito obrigada. Na EMP. Já estou querendo ir para a ESMA. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada também. Parabéns a todas, né? Agradeço à doutora Graziela pelo convite e como ela representa essa mulher que tem um notável trabalho de apoio às mulheres, ela nos representa muito bem nessa data, né? Muito obrigada, doutora, pelo convite. Ok. Doutora Lua Yamaoka. Se vira nos 30, quem é doutora Lua? Sou eu, boa tarde. Boa Vou até tarde. ficar o cronômetro, é um problema sério com o tempo. Meu nome é Lua Yamaoka Marismai Pitanga. Eu sou titular da 8ª Vara Civil de Campina Grande. No mesmo concurso de Graziela, minha amiga querida, não é só uma colega, é uma amiga de longas datas. Moramos juntas em Sousa e já passei por varas de infância, violência doméstica, e hoje sou titular de uma vara civil e faço mestrado nessa área de direitos sociais, humanos, sustentável, em que estou estudando a questão da desigualdade de gênero, a questão das minorias, as questões raciais, todas essas polêmicas atuais e que hoje é um problema mundial, né? Então, estou estudando bastante sobre o tema e vim hoje aqui com todas vocês para trocar ideias e conversar. Seu áudio, Dani. Isso, estava aqui trocando de tela, porque está um texto na tela, o outro na outra, então eu estou me virando nos 30 também. Vamos lá. Conversar agora para saber quem é a doutora Maria Marlene. Boa tarde, doutora Maria. Maria Marlene, aqui. Maria Marlene de Abrantes.
Boa tarde, me chamo Maria Marlene, sou de Sousa, atuo na comarca de Sousa como analista judiciária. Primeiro, me sinto honrada por estar fazendo parte desse webinário com pessoas tão qualificadas, me sinto também muito desafiada, né? Realmente é um desafio nessa pandemia, porque eu sou um pouco tímida, mas os desafios é para ser aceitos e enfrentados. Então, eu agradeço o convite antecipadamente, que é uma honra estar aqui com todas vocês participantes, e eu creio que todos nós temos o que agregar uma outra, né? E quero aproveitar a oportunidade também para parabenizar todas as mulheres, né, que nosso dia foi ontem, o Dia Internacional da Mulher, a mulher que tem conquistado tantos espaços, tem exercido uma função muito importante no seio da família, como também em toda a sociedade, do modo geral. Então, minhas felicitações é que Deus abençoe com muita paz, muita saúde e muita sabedoria para viver nesse novo tempo desafiador. Ok. Olha aí como eu fui mais rápida agora. E agora vamos saber quem é doutora Micheline Jatobá. Eu já sei, né? Mas vamos se apresentar para quem não lhe conhece ainda. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Micheline Jatobá, dizer que é com imenso prazer que estou participando desse evento e aceitei o convite da doutora Graziela para participar. É realmente uma data muito comemorativa, muito importante e muito significativa, então, a realização desse webinário, em parceria com a ESMA. Então, meu nome é Micheline Jatobá, eu sou titular da Vara de Entorpecentes da capital desde 2015, estou concluindo nos próximos 15 dias o meu segundo biênio como membro do TRE, me envolvo em inúmeras atividades e, como o título já disse, tento me virar nos 30 para dar conta das coisas que eu penso em fazer. Mas dizer realmente da minha satisfação de estar aqui com vocês hoje discutindo um tema tão importante. Maravilha. E agora vamos saber aqui quem é Renata. Renata Gregório, agora ela não é, elas são, né, Renata? Boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pelo convite e parabenizar a todas as participantes, né, pelo nosso dia, que foi ontem, certo? Estatísticas no Tribunal de Justiça, né, da Paraíba. Atualmente, fui mãe, né? Fui mãe há um mês, sou mãe de gêmeos, acho que quase todos já sabem. E, assim, o que mais? Assim, me apresentando. Até desculpe, eu não sou muito boa de... Assim, sou meio envergonhada para falar, mas, assim, é um prazer estar aqui. Maravilha, Renata, é isso aí. E para a gente finalizar esse momento aqui de conhecer as mulheres que hoje participam do webinário A Mulher e o Novo Normal, Silvia Rayana. Quem é Silvia? Sou eu. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu sou da comarca de Princesa Isabel. Eu sou a assessora, doutora Maria Eduarda. Queria, inclusive, agradecer o convite e a indicação dela para participar desse evento tão grande, ao lado de grandes mulheres. Eu estou muito lisonjeada. Doutora Ludmila Cerqueira Correia, que participou com a gente do nosso primeiro webinário, né? Maravilhoso, né? Exatamente, e aí envolvendo um tema tão polêmico e importante. Hoje a gente vai tentar trazê-lo aqui de alguma forma, tá ok? Quem é doutora Ludmila? Então, complexa essa pergunta aí, mas vamos lá. Sou mulher... Segura nos 30. Mulher, feminista, aquariana, baiana de Vitória da Conquista. Que bom que estou aqui com Clarissa, né? Nossa colega também aí, soteropolitana baiana, e que tenho um grande prazer em revê-la, uma grande amiga. Também sou professora universitária, mas me considero mesmo uma operária, trabalhadora da educação, e tenho tentado me virar nos 30, não só como mãe, professora universitária, mas também como defensora de direitos humanos, nesse contexto não só de crise sanitária, mas também de uma série de violações de direitos humanos nesse Brasil aí que a gente tem observado.
Um prazer estar com vocês e agradeço o convite desde já, tanto ao doutor Antônio Silveira e as demais. Ok, então vamos dar início ao nosso bate-papo, ao nosso círculo aqui de conversa. Podemos, doutora Graziela, eu vou sempre lhe consultar, tá? Que qualquer coisa, tiver algum anúncio aí, algum detalhe para passar, Vamos lá. Não, vamos lá, chazinho na mão e agora vamos ouvir. Vamos co-participar, né? Nada solitário nessa pandemia, por favor, já basta o isolamento social. Então, vamos lá. Como a gente bem explicou no início da nossa conversa, a gente vai segmentar o nosso bate-papo em 2 tempos. Agora a gente vai introduzir o tema, né, que a Clarissa ela vai dar início, mas logo em seguida eu vou estar citando os nomes dos demais que irão falar também sobre esse universo, que seriam os desafios e as estratégias para o novo normal. Clarissa, quais as experiências? Clarissa, que acabou de falar com a gente também, é psicóloga, né? E dentro dessa questão da saúde emocional, da saúde mental, o que é que você poderia falar sobre a sua experiência própria? Lembrando que cada um vai falar sobre as suas vivências, tá? A gente não vai nem se ater aqui à questão apenas profissional. A pergunta aqui, quem eu sou, é propositalmente discutida, porque a gente descobriu aqui na nossa conversa antes do webinário, uma mini reunião que a gente articulou, que geralmente, não é, Clarissa? Quando a gente pergunta quem é você, a gente tende a responder falando do que a gente faz. E dificilmente a gente fala quem realmente a gente é, porque, na verdade, nós não somos aquilo que fazemos. Então, vamos filosofar um pouco aí sobre isso. Clarissa fala sobre esses desafios, então, incluindo, por gentileza, a questão tão temida, que é o gerenciamento do tempo na pandemia e do autocuidado também, que é muito importante. Por favor. Agora não é 30 segundos, não. Agora é mais ou menos 3 minutos. Tá joia, Dani. Vou tentar me ater ao tempo, é difícil. Então, gente, eu acho que eu, como todos vocês aqui, a gente se viu sendo atropelado pela pandemia. A gente nunca se imaginou numa situação como essa. E aí eu estava lembrando de que eu entrei em trabalho remoto 18 de março do ano passado e eu imaginei que em 2 meses, né, a vida talvez voltasse ali ao que eu considerava normal, né? O que eu estava acostumada. E aí a gente está aí completando um ano, né? A gente sem perspectivas, né? Nosso país tem lidado com essa crise da pior forma possível. A gente não sabe quando vai sair disso. E aí eu tenho pensado que essa pandemia ela colocou uma lente de aumento em questões que a gente já vivia, mas que a gente talvez diluísse, né? Mas de repente tudo vem para dentro de casa. E aí eu já faço um recorte que a gente está falando aqui de um lugar de privilégio, né? Somos todas aqui servidoras públicas, né? Temos uma garantia do nosso trabalho, temos uma garantia dos nossos proventos. A gente é, assim, uma parcela muito pequena da nossa população. E aí eu gosto de posicionar isso porque a gente não está falando aqui de estratégias que vão servir para todas as mulheres, né? Que estão aí encarando esse peso. Porque o que a gente tem comprovado é que o peso da pandemia é muito maior para as mulheres, né? Mesmo para nós, que estamos aí nesse lugar de privilégio. De repente, a nossa casa vira tudo, menos casa. O que ela menos é hoje é casa, né? Ela é a escola dos filhos, ela é o trabalho, ela é o local de reunião. E a gente foi se atropelando, né? Com essas várias demandas, porque elas estavam todas ali, né? E a gente tentando equilibrar aqueles pratos. E aí eu vou falar, né, do ponto de vista da minha vida pessoal, né? Como é que eu fui lidando com isso. E aí a gente foi ficando em casa, era a escola do filho, as atividades da escolinha. Eu sou psicóloga, o meu marido é psicólogo. Para trabalhar, a gente precisa de sigilo. Eu não posso trabalhar com meu filho aqui gritando, falando comigo, né? Eu protagonizei algumas cenas aí em reunião que eu tinha que parar tudo porque ele estava jogando os brinquedos no vaso sanitário. Eu acho que todas vocês aí que são mães passaram por algo parecido.
Mas chegou um momento que a gente precisou sentar e criar uma estratégia. A gente percebeu que não ia ser assim tão rápido, que um simples arranjo não ia funcionar, porque a gente ficava sempre sobrecarregado, sempre se sentindo mal, sempre sentindo que estava dando pouco. E aí a gente sentou aqui em casa e organizou um cronograma de tarefas, dividiu tarefas. E aí eu já chamo a atenção para uma sobrecarga das mulheres. Mesmo que a gente tenha com quem dividir, a gente, em geral, é responsável por pensar, por lembrar do que precisa ser feito, do lembrar que precisa de comida, que tem a escola do menino, que tem isso, que tem aquilo. Então, isso também, no trabalho mental das mulheres, mesmo quando elas não executam, elas são, em geral, as únicas responsáveis. Isso também é pesado, né? Isso não é pouco pesado, isso é pesado. Mas aqui, né, na minha casa, funcionou muito, a gente fez um cronograma e a gente foi abrindo espaços também, né? Eu acho, a maternidade me atravessou, eu acho que a experiência da maternidade é algo muito forte, né, para todas as mulheres, e só que eu não queria só o lugar de mãe, né, eu sou muito feliz sendo profissional, sendo militante, sendo mulher, sendo amiga, e a gente tentou aí equilibrar isso, né, e aí a gente sentou, organizou os horários, dividiu a tarefa, quem ia ficar com o Martim, que é o meu filho, quem ia fazer a comida, quem ia... enfim, cada dia a gente foi dividindo os horários a partir das nossas demandas de trabalho para que isso pudesse funcionar. E aí eu comecei a pensar muito sobre essa questão do tempo que Dani traz, né? Porque, gente, eu gosto muito do pensamento do professor Antônio Cândido. Tempo não é dinheiro, né? A máxima capitalista, tempo é dinheiro. E aí eu acho que uma das grandes questões de sofrimento nessa pandemia é a indiferenciação do nosso tempo. A gente está sempre disponível para o trabalho, para as demandas de casa, para o filho. Em que momento a gente para ter um tempo nosso, para olhar para a gente, para fazer algo que a gente gosta, né? Para ter o nosso tempo ali de pensar, de ócio, de lazer. O professor Antônio Cândido, ele diz que tempo não é dinheiro, não, é algo muito mais valioso. Tempo é o tecido da nossa vida, é o que a gente tem, e é o que a gente tem hoje garantido. E aí eu fiquei trabalhando com as pessoas que eu atendo também e pensando aqui como é que a gente pode pensar esse tempo que a gente tem hoje, né? Porque a vida continua, a vida sempre pulsa para continuar, independente do contexto, né? Apesar do sofrimento, apesar do medo, apesar dos cuidados, a vida continua. E a gente precisa estabelecer esse tempo, né? Quando nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Eu acho que todas as mulheres que são mães também experimentam isso. E aí a gente é muito ainda impregnada por aquela ideia de que a gente tem que abrir mão de tudo pelos nossos filhos. E eu comecei a pensar, a lembrar daquela metáfora do avião. Quando a gente entra no avião, aí eles falam para a gente, máscaras de oxigênio vão cair, coloque primeiro a sua. Só então ajude os demais. Se a gente não estiver bem, a gente não tem condição de cuidar de ninguém, de fazer nenhum trabalho bem feito, né? De se organizar coletivamente. E aí eu quero trazer nesse pouquinho tempo como uma estratégia e desafio ao mesmo tempo é a gente cavar esses momentos de respiro, né? A gente lembrar aí, cadê a minha máscara de oxigênio? O que é que eu consigo fazer dentro da minha realidade para estar bem, né? Para fazer por mim. Eu acho que essa é a grande questão aí do autocuidado, é a gente ter um pouco de tempo para a gente também olhar para a gente, né? Porque, e assim, eu acho que uma coisa que eu venho defendendo com as mães que eu conheço também é que a melhor coisa que a gente pode ser para o nosso filho é uma pessoa feliz, é estar bem. Quando a gente está bem, a gente consegue brincar, dividir o tempo, enfim, fazer uma mãe feliz é o que os nossos filhos querem, né? Porque eles percebem que a gente está inteiro ou não, que a gente está conseguindo ali ou não. Então, assim, aqui, na minha história de vida, funcionou muito dividir isso, né? E cavar esses momentos de respiro. Um dia dizer, olha, hoje está muito pesado para mim, segura as pontas aí. E o meu marido poder me dizer, hoje está muito pesado para mim, segura as pontas. E a gente conseguiu estabelecer essa parceria. Mas, assim, essa é uma realidade muito distante para a maioria das mulheres, né? Então, assim, é algo que me toca muito. Por isso, eu criei, junto com outra psicóloga, o Grupo Múltiplas, para proporcionar essa reflexão aí para outras mulheres que estão sofrendo, porque elas não conseguem, porque a gente não consegue lidar com tudo ao mesmo tempo sozinhas, né? Então, a gente precisa estabelecer esses limites e esses espaços de respiro.
foi assim que funcionou para mim, sabe? E aí eu penso que aqui, né, somos só nós três, numa cidade que a gente não tem família, não tem suporte, a gente tem que se virar com o que a gente tem, e a gente tem conseguido assim, né, de fato, permitindo que o outro, né, tenha espaços ali para respirar, para fazer algo por si, para que a gente possa seguir aí adiante. Eu acho que eu cumpri o tempo, né, Dani? Que eu também quero muito poder ouvir vocês e também quem está aí assistindo a gente. Mas, assim, eu acho que foi um pouco por aí, essa contribuição que eu quero trazer para essa questão que a gente vem vivenciando e que a gente não sabe ainda, né, quando exatamente a gente vai conseguir sair disso. Exatamente. Dani, me permita, antes de você seguir aí, a gente poder exibir aquela imagem do home office e da mulher office. Cadê essa imagem? Será que a gente consegue? Ah, consegue. Ela resume tudo isso que Clarissa falou. Vamos ver aí. Olha aí, gente. Se não é bem assim. Os meninos que nos assistem aí, estão conosco, Max Silveira e os demais que estão nos acompanhando, conseguem se enxergar, porque eu me vejo um bocado aí. Olhando aí alguns segundos, para depois Dani aí tocar a bola, mas eu acho que é bem por aí e fica o resumo do que Clarissa falou. Dani, você está com a palavra aí. Ok, vamos lá. Essa realidade que aparentemente, né, a gente encara no nosso dia a dia aqui de trabalho, eu achei bem interessante quando Clarissa falou mais cedo, acho que hoje pela manhã, até falei para ela que ia trazer aqui para o debate a frase que eu achei super interessante, que a gente, quando fala em home office, a gente também esquece que é mais office que home, porque o office, ele invadiu o home. A gente muitas vezes pensa o contrário, né? A criança, esse menino chorando, atrapalhando o meu office. Não, na verdade, você levou o office para o ambiente dele. Aquele ambiente é o lar, né? Aglutinou de forma que quem invadiu foi o trabalho. Mas quando a gente faz isso com sabedoria, também como Clarissa colocou aí, lembrando que são cuidados que você precisa saber distinguir, porque senão você termina lidando de forma equivocada, né, e sem sabedoria. Você precisa respeitar esses limites, né? E aí eu acho que o desafio maior que eu pediria para a nossa querida também aqui conversar com a gente, eu vou tomar a liberdade de mudar a sequência, porque como houve, né, uma alteração aqui, a gente vai improvisar aqui o nosso bate-papo, tá? Então, vamos, após esse momento agora com Clarissa, saber de doutora... Deixa eu ver aqui, a minha própria letra, viu, gente? Eu não estou entendendo, mas tudo bem. Coisas da pandemia também. Doutora Carmen, por favor, a senhora falar um pouco sobre esse desafio no seu momento aí de vivência na pandemia. Clarissa foi muito clara nas colocações dela. Nós passamos por tudo isso, por esse momento de exaustão, até podemos dizer, de como organizar nossa casa, nosso lar, o nosso convívio familiar. Eu senti muito, porque eu sou muito ligada à minha família. Então, eu tenho, assim, netos de todas as idades. E até eu brincava muito, porque eu dizia, eu não consigo ficar distante dos meus coronazinhos. Eu tinha que estar abraçando e beijando meus netos. Mas chegou um momento em que eu tive que me controlar, porque eu digo, eu preciso me amar para poder amar a minha família. Eu preciso me cuidar para poder cuidar da minha família. Então, eu vivi esse momento, entendeu? Tendo que viver essa realidade, que nos fez sofrer, que nos deixou triste, mas nós, mulheres, nós temos um suporte muito grande. Nós estamos sempre nos renovando,
sempre buscando qualidade de vida, sempre harmonizando. O Papa, a mensagem do Papa Francisco, eu achei lindíssima no Dia Internacional das Mulheres, porque ele diz que a mulher é beleza, é a saúde, é a harmonia, e sem ela o mundo não seria tão belo como é. Então, é mais ou menos isso o que eu tenho a dizer, os momentos que eu vivi. Foram essas dificuldades onde nós tivemos de nos reajustar, controlar os nossos sentimentos e estamos torcendo para que tudo volte à normalidade, certo? Então, é isso que eu senti, foi isso que eu passei. Microfone, Dani. Perdão. Doutora Micheline, e aí, doutora Micheline, o que é que se deu nesse tempo de maior desafio, na sua opinião, em relação a autocuidado, que eu sei que sua vida não é fácil, de gestora também, membro do TRE, juíza, enfim, essa questão multifuncional do magistrado, né, que às vezes termina, acho que ficando um pouco para depois, a si mesmo, né, o cuidado, enfim, gerenciamento de tempo, como é que você conseguiu lidar com tudo isso aí nesse período? Ou está conseguindo ainda, né, que não acabou? Pois é, Daniela. Então, ano passado, como Clarissa colocou aqui, fomos todos pegos de surpresa com esse novo normal, a situação da pandemia, e aí tivemos que aprender a fazer tudo que a gente já costumava fazer, mas de uma outra forma, né? Trabalhar no ambiente doméstico, trabalhar em casa e conciliar o nosso trabalho com o cuidado da casa, de dona de casa, que todas acredito que desenvolvem. Por mais que a gente tenha um auxílio, tudo funciona sobre a gerência nossa, né? A gente que faz com que as coisas funcionem, e também com as crianças em casa, com as escolas remotas também tendo aulas em casa, então realmente foi um grande desafio, principalmente de ter os meninos, as crianças menores, de pouca idade, assistindo às aulas remotas e passando um tempo todo em 2019. Eu acho que foi mais contemporâneo na época em que o TJ suspendeu as atividades presenciais, foi meados 18 de março, se não me engano, e logo depois as escolas também suspenderam. E aí os meninos passaram o ano inteiro tendo uma aula em casa. Então, realmente foi um grande desafio, porque para eles, para as crianças também é difícil, né, estarem em casa o tempo todo, meio que tipo uma prisão domiciliar, né, sem poder sair nessa situação de preservar o bem maior que é a nossa saúde, a nossa família. Então, assim, eu achei que essa foi a maior dificuldade, e também da gente tentar fazer com que os trabalhos fluíssem na máxima normalidade possível do que era admissível nesse novo ambiente, fazer com que os processos tramitassem, as audiências se realizassem, e a gente conseguisse dar andamento à nossa missão de prestar uma jurisdição célere e eficiente. Mas vamos continuando. Quando a gente imaginou no final do ano que as coisas iam melhorar, aí acaba que tudo dá errado novamente, e a gente começa a ter que passar novamente por todas aquelas dificuldades que passamos no início de 2019, 2020. É como se a gente tivesse retornado agora para o ano, para março de 2019. Mas, assim, acredito que já estamos agora mais experientes com relação a todas essas dificuldades, mais preparadas para enfrentá-las. Certamente o ano passado foi mais difícil, porque tudo era o início, a gente estava tentando ainda meios e formas de se fazer tudo da melhor forma, tudo que a gente costumava fazer agora da melhor forma. E agora, em 2020, a gente já está, mesmo com essa esperança de que a gente já conseguisse voltar à normalidade, mas já estamos mais adaptados a essa nova normalidade. E é isso, o desafio maior é conciliar o trabalho no nosso ambiente de casa com as nossas atividades domésticas, de cuidar da casa e dos filhos. Ok, doutora Micheline. Doutora Ludmila, queria que a senhora falasse um pouco sobre essa experiência como professora. Como é que foi o desafio de gerenciar tempo na pandemia em relação à educação, ao ensino? Como é que foi aí esse processo? Então, Dani, primeiro eu queria concordar bastante com Clarissa, que, de qualquer forma, nós também somos privilegiadas por, ao ser professora, nesse caso, né, professora de universidade pública, ter o salário mantido, estar dentro de casa, com alimentação, em segurança.
Então, não é toda mulher, sobretudo as trabalhadoras que demandam e têm outros tipos de trabalho, inclusive perderam durante a pandemia, durante o contexto da pandemia, a gente não pode esquecer delas. E isso também, em certa medida, nos atinge. Por quê? Porque a gente também, como alguém me antecedeu, acho que a Micheline, a gente muitas vezes lança mão do trabalho de outras mulheres, né? Sejam elas diaristas, babás, empregadas domésticas, e essas mulheres, pelo menos no meu caso e de algumas pessoas que eu conheço, a gente suspendeu o trabalho delas para preservar a vida delas, inclusive bancando os custos disso, né? Pagando o mesmo valor que elas recebiam, mesmo estando afastadas dos nossos lares. Isso eu acho que é importante, porque é uma forma de garantir também o cuidado com essas mulheres que cuidam também dos nossos lares quando precisamos. Então, nós, professoras, e eu não posso falar por todas, porque eu vivi algo singular, que foi parir na pandemia. Eu pari em julho do ano passado, e aí eu costumo dizer que eu vivi a quarentena dentro da quarentena, ou ainda estou vivendo, né? Porque é o puerpério dentro do contexto de pandemia. O que me fez, talvez, sobreviver do ponto de vista da saúde mental foi que eu tinha um ser humano que dependia totalmente de mim para viver. E não podendo sair por conta de todo o isolamento social, afastamento para não haver contaminação, tudo que ele precisava era, obviamente, da mãe, que amamenta, e do pai, que também divide aqui os cuidados e compartilha os cuidados com o bebê e com a casa. Mas posso dizer que ainda trabalhei, porque eu parei em julho, então eu trabalhei de março, quando tudo isso começou, até julho. E é interessante notar que, diferente de muitos setores, como, por exemplo, o judiciário, que teve todo um instrumental, sobretudo de tecnologia da informação, para possibilitar esse trabalho remoto, com uma série de dispositivos e mecanismos, né, enfim, não só da internet, mas os ambientes, as plataformas digitais, nós, professores e professoras da Universidade Pública, não tivemos isso. Então, como você trouxe aí na nossa apresentação, nós tivemos que nos virar nos 30 e nossos equipamentos, toda a nossa força de trabalho, ela foi sugada com todas as questões que já vocês que me antecederam trouxeram relativos aos cuidados com criança, com os trabalhos domésticos, os afazeres, mas também uma preocupação com os nossos estudantes, porque ainda por muito tempo se pensou que a solução nesse contexto de pandemia era o ensino à distância, a chamada EAD. Mas a gente não entendeu assim, né? Muitos professores universitários, nós entendemos que não poderíamos entender que o momento de afastamento e distanciamento social deveria ter um ensino de EAD como se tudo tivesse normal. Eu não sou muito adepta ao termo do novo normal, tenho questões com esse termo, mas entendo o uso dele. Sempre gosto de dizer que os semestres que, por exemplo, aconteceram na UFPB, suplementares, e ainda estamos nele, eu voltei a trabalhar já, após a licença maternidade, mas os semestres eles são suplementares, significa dizer que ninguém aqui vai fazer um semestre regular com 8 matérias, 7 matérias, 6 matérias, como no momento presencial. Isso também serve para preservar não só a nossa saúde mental de professoras, mas também dos nossos estudantes que estão ingressando ou que já estão na UFPB. Então, é um pouco isso que me marcou, né, e que me pegou durante esse período. Essa maternidade, tendo que cuidar de um bebê, e ainda, hoje, e sem ter o que Clarissa lembrou aí, que é essa rede de apoio. Né? Eu sou de fora, não tenho familiares, as amigas e amigos que poderiam ser essa rede de apoio nesse momento não posso contar, porque mantemos o distanciamento social. Também não posso contratar babá e não posso levar meu filho para uma creche, dada aí as questões que envolvem ainda o contágio e todas as dúvidas. Então, eu e meu marido continuamos nos virando nos 30 para dar conta de tudo isso que já foi falado e das questões pessoais que certamente afeta cada uma de nós. É isso aí, ok. Está aí registrado esse momento, né? Também tão desafiador, que acabou de falar agora,
dar luz em plena pandemia, que não deixa de ser um estímulo para continuar, né? Isso aí. Então, aproveitando a deixa, eu vou realmente alterar aqui e aproveitar para a nossa querida mamãe super poderosa aí, Renata. Até fiz uma pergunta, que não é a intenção formalizar, né? Mas merece uma pergunta para a gente tentar ilustrar melhor esse momento. Renata, o que revelam as estatísticas sobre a capacidade de gerenciamento de tempo e autocuidado de uma mãe de gêmeos nascidos na pandemia? Assim, inicialmente veio toda aquela preocupação, né? Voltando um pouco, nesse primeiro ano de home office, né? Que é mulher office, porque, pelo menos eu grávida, né, toda preocupação, grupo de risco, ter que tocar toda a rotina, né, como várias das nossas colegas aqui falaram, né, você até então é acostumada a trabalhar fora, então a gente entra numa pandemia no contexto que a gente tem que ficar em casa. Então, nessa mudança, né, primeiro tem essa adaptação, e aí, no meu caso, particularmente, né, eu não tinha filhos, e assim, já foi uma adaptação grande, porque ter de ficar em casa, quando em casa era o local onde eu descansava, né, e aí tudo, não tinha mais hora para dormir, não tinha mais hora mais para trabalhar, assim, pelo menos no meu caso, foi uma coisa atropelada. Eita. Foi uma coisa atropelando a outra, né? E aí veio essa questão da gravidez, né? Então, assim, foi assim um desafio, porque é questão de enjoo, é você fazendo uma bateria de exames, gêmeos, cuidado é redobrado, né? Então, assim, foi um ano bem atípico, vou ser sincera, né? E aí agora, eu tive recentemente, né, estou sentindo o outro lado agora de ser mãe, e assim, tendo que me desligar, é outro desafio, né, em casa, isolada, porque não posso sair, e tendo que me desligar do trabalho, que até então era a única coisa que eu fazia, já que eu estou dentro de casa, não posso sair. Então, assim, é um desafio, e sem contar, né, a questão de gêmeos, né, que são dois, se um bebê dá trabalho, dois, então, é bem intenso aqui o negócio, assim, por várias questões, a questão de amamentação, a questão do cuidado, a questão de você ter de se cuidar, e que tempo você tem, porque mal eu durmo, então, assim, é bem intenso. Um momento assim, mais de cuidar do que de ser cuidado agora, talvez, né? Ultimamente, sim. Eu estou até com um aqui. Ó, tem um aqui. Tem um aqui que acordou. Me organizei, mas o planejamento deu errado. Eu já tenho um acordado aqui e tem outro dormindo. Então, assim, é bem intenso. É intenso. Mas você é guerreira, já também fez o test drive trabalhando full time, né? Então, já está mais ou menos aí capacitada para o ofício. Não, assim, pensar que eu trabalhei até a véspera deles nascerem, né? Tranquilo. É verdade. E ainda nesses 40 dias, que eu vou fazer 40 dias ainda, eu ainda mexi em alguma coisa, porque eu não consegui ficar. Mas estamos aí, seguindo, caminhando. Doutora Lua, ao se identificar no início da nossa conversa, da nossa rodada de bate-papo, falou sobre o mestrado, não é isso que a senhora está fazendo? Eu queria saber se isso se deu durante o momento de pandemia, essa ideia de fazer o mestrado, e por quê, né? Já que envolve questões sociais, porque às vezes tem esse despertar, né, voltado para como gerenciar o tempo, ainda mais na pandemia, fazendo um curso tão sério, tão importante, né? E enfim, uma formação. Tem gente que recua, né, ao invés de avançar, tem uns que avançam ao invés de recuar. Então, fala um pouco para a gente aí sobre gerenciamento de tempo e autocuidado também, nesse momento, por favor. Pois não. Boa tarde a todos e todas, um prazer estar aqui com vocês. Então,
esse mestrado, o que eu resolvi fazer de última hora, foram as vagas que sobraram da seleção primeira, e a gente não esperava, ninguém esperava que fosse continuar na pandemia. A gente já entrou, não, na inscrição não estava, mas quando a gente começou as aulas, a gente começou atrasado justamente por causa da pandemia. Esperou, quando viu que não ia mais voltar, a gente foi a primeira turma. A gente concluiu um ano de aula virtual. E assim, naquele sufoco, né? Eu acho que todas passaram por isso aqui, porque a gente não tinha nem estrutura tecnológica em casa para os 4, ao mesmo tempo, estarem em aulas virtuais, né? Eu dizia, não, mês que vem vai voltar, não precisa comprar outro notebook. Aí, não, mês que vem. Quando a gente viu, eu disse, não, tem que comprar, porque não vai mais voltar. Então, era cada um nas suas atribuições. E eu ainda tenho a vantagem, minhas filhas são maiores assim, maiorzinhas, né, adolescentes, não precisei estar tão engajada, assim, precisando ligar computador, cair a internet, não, elas já resolviam esses problemas. Mas, assim, foi uma reviravolta na vida acho que de todo mundo, né? E nós aqui, pelo menos o público que eu estou vendo aqui, nós ainda somos pessoas privilegiadas, né? Porque nós temos toda essa possibilidade de trabalhar remotamente, de seu salário está lá na conta no final do mês, né? Você com todos esses problemas, é um problema a menos a questão do financeiro, porque o que a gente viu foi que muitas mulheres perderam seus empregos, né, durante a pandemia. A classe mais atingida de trabalhadores foram as trabalhadoras, as mulheres, elas sempre, aguentam um peso maior numa crise, num momento de turbulência como esse. Eu gosto muito viu, Renata, de estatística. Eu adoro trabalhar com estatística. Então, quando você vai para os números dizem muita coisa, né? As mulheres, elas são maiorias da população, né? Se você entrar no site do IBGE, mulheres, quase 52% da população mundial de mulher, são maiorias nas escolas, as mulheres representam a maioria nas faculdades, nos cursos, nas faculdades de direito, nos concursos públicos, ou elas estão em pé de igualdade, ou em alguns elas também são as mais aprovadas, mas quando a gente vai para o mercado de trabalho, aí inverte a estatística, né? No mercado de trabalho, as mulheres são a classe que são os homens têm mais empregos formais, mais de carteira assinada, nos mais altos cargos, nos serviços mais tecnológicos, mais bem remunerados. As mulheres já têm tem aquela clássica divisão sexual do trabalho, a mulher é mais voltada para o social, para os serviços. A gente vai para o setor de trabalhador doméstico, 93% dos trabalhadores domésticos são mulheres, né? Vai para a informalidade, mais 50% também são mulheres. Então, numa crise dessa, numa pandemia, os mais atingidos são as mulheres, né? Principalmente aquelas que estão no fronte, elas estão na batalha, no fronte da batalha pela vida, no sistema de saúde, e tem que trabalhar, não pode ter o home office que a gente tem, elas têm que sair para o trabalho, né? Elas com quem vão deixar os filhos pequenos se as creches e escolas fecharam? Né? Elas têm que sair para trabalhar, elas têm que dar conta dos filhos, com quem vão deixar os filhos, elas ainda têm o trabalho doméstico, não remunerado em casa, que aí também vamos trazer estatística, Renata, que tem várias pesquisas, no mínimo, a pesquisa menor que você acha é 2 vezes mais do que os homens. As horas, em torno de 20 horas, 20 e poucas horas semanais, são o dobro ou triplo das horas que os homens declaram
ter feito alguma tarefa doméstica não remunerada em sua casa. E com a pandemia, os estudos dizem que isso tende a aumentar significativamente. Então, essas mulheres, as que têm que estar aí para trabalhar, onde deixar os filhos, crianças com colégios e creches fechadas. Depois, elas são atribuído isso à mulher o dever de cuidado, o cuidado com os idosos, seus pais, seus avós, um tio, também a maioria quem cuida é mulher. Quando não, a mulher cuida até do sogro ou da sogra. Então, assim, né, essa questão dessa divisão sexual, essa questão da divisão de tarefas e sempre atribuir, não, porque é a dona da casa, porque tem que cuidar dos filhos, isso tem que ser revisto, isso tem que ser reanalisado, e essa pandemia está aí, às vezes, para ensinar algumas coisas, os homens têm que assumir mais essas funções que são atribuídas secularmente às mulheres. Aqui na minha casa, eu procuro sempre, sabe? Nesse ponto eu sou até demais. Tudo aqui é dividido. Eu procuro dividir tudo, não, quase tudo. E durante a pandemia, então, foi acentuado isso. Até a parte da feira, uma parte a responsabilidade é minha, outra parte é dele. Ele baixa o app para pedir a parte dele, ou ele vá, mas são as atribuições, a gente procura, assim, eu procuro engajá-la tudo, até com as meninas mesmo. Às vezes ele diz, mas eu vou levar a Hannah para a depilação. Eu disse, vai, não tem problema nenhum, ela tem uma salinha, você fica lá esperando ao lado, entendeu? Você não vai entrar, ele disse, mas só tem mulher, não tem problema. Se você quiser ficar lá de fora, você fica, senão você fica dentro do carro, onde você quiser, mas você vai levar, porque da última vez quem levou fui eu. E assim, isso é até bom para ele participar dessa questão de filhas, né? Uma vez ele chegou em casa e disse, eu encontrei uma amiga tua no supermercado e ela disse, mas você faz feira, eu vou dizer ao meu marido que você faz feira. Ele chegou em casa e disse, mas é muito normal, eu vejo muitos homens fazendo feira, eu vejo vários homens, vejo vários amigos seus fazendo feira. Então, assim, a gente precisa acabar com essa questão que a mulher tem que cuidar de casa e dos filhos, dar conta do trabalho, dar conta dos pais, dar conta de tudo, enquanto o homem só trabalha, só tem as atribuições que são tipicamente masculinas, né? Eu procuro trazer isso para dentro de casa, acho que também por isso eu sou, na minha casa são 4 irmãs, né? Nós fomos criadas, assim, meu pai e minha mãe sempre foram muito à frente do seu tempo. Então, na minha casa não tinha isso, né? Eu fui ver mais isso quando eu casei com meu marido, que vem de uma família mais ou menos só de homem, então era meio que oposto. Mas, assim, a gente tem que incutir isso nas nossas vidas. A gente fica impressionada aqui em casa porque elas estudam isso na escola. Na escola, eles estudam igualdade de gênero, elas veem as ODS da ONU, da Agenda Global 2030, elas sabem o que é Objetivos do Milênio, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, igualdade de gênero, elas veem tudo isso. Então, o que a gente vê hoje é a busca pela geração igualdade, que é chamada, né? A gente está trabalhando por uma geração diferente dessa dos nossos pais, dos nossos avós, em que eu acho que não acabar, eu acho que para acabar vai demorar muitos anos. Inclusive, tem estatística, tem pesquisa sobre isso, Renato, que vão ser mais de 200 anos para que a igualdade de gênero na parte econômica, financeira, seja atingida, né? Porque as mulheres, elas estão, além de estarem pouco inseridas no mercado de trabalho, a gente não fala da gente, né? O serviço público, graças a Deus, né, tem essa questão da igualdade salarial, mas é público e notório que as autônomas, as profissionais da rede privada, as mulheres recebem menos do que isso é estatística, isso é comprovado, os salários são inferiores, às vezes elas optam pela redução de jornada reduzida, porque tem que dar conta desse outro lado do serviço de casa, e aí o salário automaticamente reduz pelas horas a menos trabalhadas, mas enfim, é um ciclo assim que a gente tem que trabalhar para
incutir essa igualdade, como já há países que trabalham, já tem leis sobre isso, já tem leis igualando as licenças maternidade e paternidade, incentivando, pagando, dando incentivos para o pai ficar em casa mais tempo, para o pai assumir algumas responsabilidades com os filhos quando nascem. A gente vê isso em países também nórdicos, que o governo paga um benefício, como aqui tem o nosso benefício de assistência social, eles pagam aqueles cuidadores que ficam em casa cuidando dos idosos, que têm que cuidar de um pai doente. Então, são todas essas questões que fazem a gente pensar num mundo melhor, num mundo com mais igualdade, com mais solidariedade. Ok, é verdade. Silvia Rayana, me fala aí, fala para a gente como é que se dá essa questão de gerenciamento de tempo dentro de uma função de assessora de gabinete. Como é que você consegue conciliar isso aí durante a pandemia? Como vocês também, eu sou mãe, eu tenho uma menina de 4 anos. Eu também tive que adaptar a minha rotina, porque ela estava iniciando esse período escolar, que era o período que eu começava a estudar, a trabalhar, e ela estudava. Com a pandemia, ela teve que sair da escola e eu tive que organizar essa rotina trabalhando. Facilitou bastante. Eu tive que me organizar. Não, tive que me organizar o meu trabalho remoto, me estruturar a minha casa, comprar computador, que eu não tinha. E o que facilitou bastante para mim foi a questão dos processos serem virtualizados, porque eu trabalho na área criminal, meus processos eram mais físicos. Com o PJE criminal, eu tive a vantagem de trabalhar em casa e poder adaptar a minha rotina com a minha filha e o trabalho. Eu confesso que é bem desafiador, porque tem dias que ela não está no período que eu queria conciliar. Acredito, é isso mesmo. E aí, não tendo, às vezes, o que a gente imagina, né, que é o material, às vezes, necessário para fazer isso, ou então questão também de conseguir organizar o tempo de forma que a gente nunca organizou, é mais desafiador, né? E em relação ao autocuidado, já que o tema abrange também autocuidado, e a mulher tem essa natureza também de querer, né, olhar um pouco para si, precisar também, natural, espontâneo, olhar um pouco para si, cuidar, e às vezes salão, você não consegue ir ao salão, e às vezes a unha e tal. Maria Marlene, como foi aí esse período de autocuidado para você, querida? Então, Daniela, esse período, né, a partir de 2020, que nós fomos surpreendidos, né, com um ano inusitado em nossas vidas, que pegou todo mundo de surpresa, né, uma pandemia que jamais imaginávamos que ia passar por isso. Aí veio aquele turbilhão de emoções, né? Tínhamos medo de contrair o vírus, medo de sair na rua, medo de tudo, porque, na verdade, quando essa pandemia começou, era assustador, né? Só que com o tempo, claro que continua sendo assustador, porque o número de mortes que tem acontecido realmente assusta. Mas só que com o tempo a gente vai trabalhando melhor nossas emoções, né? Aí, com relação à questão do nosso gerenciamento em casa, desse trabalho, foi bem difícil no início. Nosso desafio foi justamente conciliar nosso tempo, porque nós trouxemos para o mesmo ambiente o nosso trabalho, a escola dos nossos filhos, nossa academia, atividades domésticas, para gerenciar tudo num só ambiente. Realmente, no início foi difícil. E como foi colocado pela psicóloga, o que eu fiz aqui na minha casa, o que eu estabeleci foi uma rotina, não só para mim, mas como para meu esposo, que eu sou casada, sou mãe de 2 filhos, uma menina de 11 anos e um adolescente de 15 anos. Então, vê aí que não é fácil, né? Adolescentes. Mas aí eu estabeleci essa rotina, tanto para eles como para mim. Organizei o meu tempo com relação ao meu trabalho, para que eu realmente seja produtiva no meu trabalho, porque, como já foi muito bem colocado, nós somos privilegiadas, porque podemos estar trabalhando em casa, recebendo nosso salário certinho, enquanto que outros estão na linha de frente, como os médicos enfrentando essa pandemia.
Então, nós somos uma classe privilegiada nesse sentido. Então, aí isso tem, e essa organização da rotina foi bem interessante nessa pandemia. Foi uma estratégia que nós utilizamos e que tem dado certo, tanto para mim como para os meus filhos. Algo que a gente aplicou aqui na nossa casa, porque quando entrou nesse isolamento social, nós ficamos longe de uma igreja, longe do lazer, da vida social, enfim. E a gente começou a estabelecer algumas estratégias que desse certo, tanto para a gente como para as crianças. Porque o desafio muito grande nessa pandemia, eu como mãe de adolescente, eu acho que assim, um desafio que tem sido na minha vida é gerenciar o tempo dos meus filhos nos computadores. Porque com essa pandemia, com essas aulas online, eu acredito que muitas mães estão passando por isso também. Com essas aulas online, as crianças ficaram mais ainda dependentes de um computador, utilizando mais ainda, termina a aula, quer continuar no computador, e é isso que tem sido meu maior desafio nessa pandemia, gerenciar o tempo deles no computador. Às vezes a gente chega para as crianças e pede para eles saírem, mas tem que oferecer outra programação para eles. E como oferecer só dentro de casa, sem poder sair na rua, né? Aí foi quando entrou nossas estratégias, que ela assistiu um bom filme, família, um jogo de tabuleiro, e assim, um bom livro. Nós estabelecemos aqui em casa a hora da leitura, que cada um pega um livro, e isso, graças a Deus, tem dado certo. Tem dado certo. E um autocuidado que eu tenho tido comigo é com relação à atividade física. A partir do momento que entrou a pandemia, que eu não tinha mais condição de frequentar uma academia, continuo sem frequentar. Eu com meu esposo, que é um grande parceiro, porque eu acho assim, como foi colocado pela doutora Lua, é muito importante a gente ter um parceiro em casa, um companheiro, que há cumplicidade, que há divisão de tarefas. E aqui, graças a Deus, eu tenho isso em casa, a gente divide as tarefas também, para não sobrecarregar ele também, é servidor público, então para que ele não fique sobrecarregado, nem eu, e para que a gente possa dar o auxílio, o suporte que as crianças precisam, a gente divide as tarefas. E como eu falando sobre o autocuidado, que eu estou tendo a questão da atividade física, foi muito falado, essa questão de gerenciar o tempo e tudo, mas como é importante a gente incorporar na nossa rotina diária a atividade física. Sim, com certeza. Mas como se a gente não pode ir a uma academia? Eu, meu esposo, meu filho, saímos todos da academia por conta da pandemia. Tivemos que nos reinventar, né, nesse assunto também. Exatamente, nos reinventamos, Daniela. Nós vamos pedalar, começamos a pedalar. E hoje quem conhece Souza e região, já estou pedalando pela São Gonçalo, Aparecida, e isso tem sido muito bom, tem me trazido assim, satisfação, tem me trazido um bom bem-estar, porque o pedal é muito importante. Eu deixo a dica aqui para as mulheres que estão me ouvindo, né? E a atividade física em casa também, a gente utiliza um aplicativo, eu juntamente com meu esposo, a gente tira meia hora, 1 hora do dia, colocamos ali um computador, ligamos, colocamos esse aplicativo e vamos malhar em casa. Isso tem sido muito bom, porque já é comprovado que a atividade física ela elimina o estresse, a ansiedade que tem aí. Infelizmente, muitas pessoas têm sofrido de ansiedade, né? E a ansiedade nada mais é do que você sofrer por antecipação, por algo que nem sequer ocorreu ainda na sua vida. Você começa a ficar ansioso e a gente tem que ter as nossas estratégias para evitar essa ansiedade nas nossas vidas. E outra coisa, acima da atividade física, que eu tenho adotado aqui na minha casa, que eu sou cristã, são as reuniões familiares, onde a gente exerce a nossa fé através da leitura da palavra, da oração. Assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é minha oração com o Senhor, a minha comunicação com Deus através da leitura da palavra de Deus, através da oração. Isso tem me fortalecido, isso tem me revigorado, e eu tenho trazido isso também para os meus filhos que são adolescentes, né? Antes de dormir, a gente faz aquela reunião em família, fazemos isso. Eu acho que o principal, esse é um autocuidado que nós temos que ter, porque quando você está exercendo a sua fé através da oração, da leitura da palavra de Deus, de reuniões dessa natureza, você está cuidando da sua alma, e quando você está bem, é de dentro para fora, é assim que eu acredito, é de dentro para fora. Não são as coisas externas que vai
fazer você ficar bem, contribui, mas é de dentro para fora. Então, você tem que cuidar da sua alma, cuidar do seu bem-estar. E isso você faz através de uma comunicação com Deus, que é a leitura da palavra, a oração. E a gente não pode deixar que, assim, gerenciar o nosso tempo. A nossa agenda tem que seguir bem direitinho a nossa rotina. Porque o que a gente vê, está acontecendo com muitos, é que estão pegando o horário da noite, trabalhando à noite, dormindo durante o dia, e essa inversão de horário, ela acontece, assim, muito estresse na vida, a pessoa termina sem produzir o quanto deveria produzir, né? Porque nós temos que realmente, como já foi colocado, nós temos um salário no final do mês e temos que apresentar uma produção, né? Sermos dignos do nosso salário, eu sempre digo, aqui em casa. Mãe, a senhora está trabalhando? Sim, estou fazendo isso comigo. Eu disse, não, mas agora é meu horário de trabalho, porque eu tenho que fazer jus ao que eu recebo no final do mês. Então, para isso, a gente tem que exercer a nossa função com eficiência para que realmente tenha resultado. E é isso, a gente tem que se cuidar para que a gente possa ficar bem, se cuidar através do exercício da nossa fé, da atividade física, procurar praticar atividades que nos tragam prazer, porque esses desafios da pandemia têm que ser enfrentados dessa forma, né? Bem, então, muito bem. Maravilha. Deixa essa dica para todos. Exercício da fé e atividade física. Tem funcionado aqui em casa. Vamos no tripé, né? Tem que cuidar dos três, corpo, alma e espírito. É isso aí. Doutora Graziela, a senhora fecha para a gente, por favor, essa primeira rodada, que a gente está um pouquinho estourado aqui, para a gente poder dar continuidade. Dani, veja só. Eu penso que nós já conseguimos falar um pouco, assim, pelas falas de todas, acabamos entrando dentro daquilo que a gente tinha pensado ao final, que seria essa reflexão das mulheres. A gente está falando aqui, todas falaram, a maioria falou aqui do privilégio que nós temos, de termos nossos salários, de termos nossas casas, de termos nossos filhos, nossos netos, quem já foi avó, como a doutora Carmen. Então, assim, nós somos, sim, privilegiadas, com certeza, as mulheres que nos acompanham, os homens também, servidores e servidoras do Tribunal de Justiça, mas a gente não pode esquecer, e eu gostaria de fechar, a gente tinha combinado a questão propositiva, acho que todas acabaram, assim, dando dicas, né, cada uma dentro do seu espaço, mas todas acabaram dando dicas de como enfrentaram e de também mostrando essa solidariedade tão importante com aquelas que não estão na mesma condição que nós. Eu trago agora e peço licença para fazer essa reflexão final, e a gente está numa conversa, a gente começou tomando um chá, me permitam, tal como a desembargadora Graça, que foi pega também de surpresa com o falecimento de um ente querido, acabei de receber aqui uma notícia também que meu tio acabou de falecer, o irmão da minha mãe, e assim, a gente tem que gerenciar, meus pais são idosos, e aí agora vai entrar aqui a missão de filha mais velha, os irmãos já estão começando a ligar, mas assim, a gente já, infelizmente, perdemos, né, como tantos, para esse Covid, ele já vinha lutando há dias aí, entubado, a gente mais ou menos que esperava isso, mas não deixa de ser um choque, mas assim, a gente precisa, e aí dentro dessa propositura, eu não queria perder a oportunidade de trazer uma reflexão. Somos mais de 90, somando com que estamos em salas, quase 100 pessoas, pensando juntas aqui, dialogando, trocando aqui essas ideias, para a gente também pensar naquelas mulheres que, dentro dos seus lares, elas sofrem a violência doméstica. A gente não pode deixar de tocar nesse ponto. Aqui, todas nós que aqui estamos, temos, como dissemos, aí companheiros, esposos que estão conosco, que nos ajudam, ou que dividem, né, seja a expressão que a gente queira usar, mas, enfim, a gente tem um braço amigo, a gente tem com quem dividir, de fato, as responsabilidades. E aquela mulher que fica aí a nossa reflexão, aquelas mulheres que estão dentro de casa e sofrem por estar dentro de casa cada vez mais em razão dessa pandemia, sofrem todo tipo de violência física, psicológica, emocional. Aquelas mulheres também que, por condição financeira, como tantas já falaram, Lua trouxe aqui estatísticas maravilhosas, importantes para a gente refletir. Quantas mulheres elas não possuem essa segurança financeira que nós temos, os seus lares, de repente se viram aí desempregados, os filhos com fome. A gente falou aqui da reinvenção
da necessidade de aparelhar tecnologicamente nossas casas para os nossos filhos, para a gente trabalhar, e aquelas estudantes que precisavam assistir dividindo um aparelho de celular, com um sinal péssimo de internet, sem ter condições de acompanhar, estudantes de escolas públicas, sem condições financeiras. Então, a gente fica com essa reflexão importante para que a gente possa, dentro do nosso ambiente de trabalho, e aí sim, enquanto profissionais, o que podemos fazer? E principalmente como seres humanos, mulheres, seres humanos, a gente que sente na pele, né, o que podemos fazer enquanto cidadãs para ajudar, para tentar melhorar a situação e a vida de tantas e tantas que, como nós, mães, desejam o melhor para os filhos e não conseguem dar, desejam sobreviver e não conseguem, desejam paz em suas casas, desejam ser amadas e não conseguem, ali, ao contrário, são violentadas, né? É o que a gente tem vivenciado, esse acréscimo gigantesco da violência contra a mulher. Então, a gente precisa levar essa reflexão. Eu sei que a professora Ludmila tinha um compromisso agora às 18h30, e ela tinha ainda algo a falar sobre saúde mental. Saúde mental, como bem colocou Marlene aqui, dando essas dicas preciosas, vamos cuidar da saúde do corpo, da alma, né, cada uma dentro da sua fé, mas que a gente não possa esquecer de quem não está na nossa condição, que não é como nós, que não tem os privilégios e a sorte que nós tivemos, né, para que a gente se solidarize e assim a gente possa dizer, estou aqui, vamos ajudar, estendam as mãos para melhorar, né, a situação de vida de cada um e de cada uma. Então, eu peço, assim, até desculpas, mas a gente, como eu disse, a gente está num ambiente tão informal e com tanta horizontalidade, sem tanto formalismo, que eu partilhei até esse momento, né, que eu acabei de receber aqui, tira um pouco a gente do eixo, mas não tira o brilho desse momento. Eu creio que foi uma tarde quase já entrando na noite, muito rica para todas nós. Fica aqui as lições, fica aqui as reflexões, as dicas, né, maravilhosas que cada uma dentro da sua realidade pôde trazer. E eu vou dizer aqui, ficar o compromisso com a ESMA, doutor Silveira ainda está aqui, Daiane ainda está aqui, a professora Ludmila não sei se ainda está, mas vai ficar aqui o compromisso da gente pensar um outro momento para ela falar sobre saúde mental. Eu acho que 3 minutos, 4 minutos é muito pouco, e a gente sente a necessidade de conversar mais sobre isso, e a gente vai, se Deus quiser, organizar um novo momento, um novo webinar, quem sabe até o final desse mês, para a gente fechar esse mês de março, né, dentro dessas comemorações todas, para que a gente possa trocar esse momento aí e aprofundarmos ainda mais nesse autocuidado. Era isso, eu não sei se o doutor Silveira gostaria de dar alguma palavra para encerrar, ou se eu já posso passar aqui para a Dani, para encerrar. Não, eu acho que o encerramento é de vocês, a palavra está com as mulheres. Estou só ouvindo. Que homem! Mas é isso. Importante, né, Grazi, a participação dos colegas, a próxima vez trazer mais homens para assistirem isso, também. Né, a gente fica só falando entre a gente, mas eles também precisam ouvir, né, se engajarem nesse movimento. Max já fugiu daqui, mas depois a gente vai cobrar isso, a gente vai fazer um ping-pong, mulheres de um com lado, relação às estatísticas, Grazi, no próximo momento, você trazer também os números, aqueles números que vocês fazem levantamento, que é bem interessante também. Eu li que, em média, aumentou 30% a violência doméstica nos lares, com confinamento, com isolamento. É um número significativo, né? Inclusive, mundial. Embora o Brasil, como sempre, está no topo, né, do ranking de campeão entre os países que mais apresentam violência doméstica contra a mulher, mas a França deu um salto gigantesco. Eu vi umas reportagens sobre verdade, isso, verdade. E é uma média mundial de 30%. Do mesmo jeito, as mulheres que falam, as mulheres estão na frente
na situação de frente do combate à Covid, quando a gente pensa assim que é 70% de mulher na frente, mas aí não são médicas. Médicas, elas são menos, né? Médicas, elas não chegam a 50%, elas são a maioria dos médicos são homens, são cargos técnicos, são cargos científicos, as mulheres, elas são enfermeiras, parteiras e auxiliares de enfermagem, mas são elas que estão no front, né? 85% das enfermeiras são mulheres. É verdade. É importante demais. E aí são números que nos fazem, de fato, refletir. Ó, Max está dizendo aqui que está aí na plateia. Muito bem. Eu digo para as colegas e para os colegas e quem está ouvindo, sigam a ONU Mulheres Brasil, ONU Mulheres BR, né? Porque eles trazem todos esses dados, esses levantamentos, as pesquisas PNAD, ONU, PNUD, IBGE, OECD, todos, eles estão fazendo uma pesquisa bem avançada com relação a tudo isso, aos profissionais, às desigualdades de gênero. Doutora Lua, na verdade, no site, né, eles disponibilizam links lá para os repositórios de dados, tem muita informação lá. Assim, é riquíssimo o repositório deles de dados. Tem até, Renata, a quantidade de mulheres que tiveram baixa de carteiras, mulheres desempregadas, são mais de 8 milhões no Brasil, já que perderam seus empregos, juntando emprego formal e informal, né? Elas são mais duramente atingidas. E essas estatísticas, esses dados, vocês conseguem tudo, né, através do próprio site da ONU. Eles têm um repositório lá que eles saem pegando nos repositórios oficiais. E o Fórum Econômico Mundial também traz todos esses dados. E traz por setores, eles trazem Brasil, América Latina, Mundial, tudo. Então, assim, é muito interessante você ver a questão das disparidades, do paradoxo, né? Que elas estão no fronte, mas também são as mais atingidas, né? Elas estão no combate, mas também são as que sofrem maiores reveses. Verdade. Então, os colegas estão colocando aqui, doutor Silveira e doutor Max, dizendo que foi muito bom o evento, que ele aprendeu muito. Tivemos um outro comentário aqui também, chamando a atenção da necessidade de um respiro, Clarissa falou, foi a Isabela Lucena que estava acompanhando. Então, assim, eu quero deixar os meus mais sinceros agradecimentos a cada uma de vocês, inicialmente aqui, Clarissa, Micheline, Dani, estou lendo aqui pelo painel, doutora Carmen, Marlene, Silvia, Renata, Lua, Ludmila, que eu acho que precisou realmente sair, ela estava com um compromisso, e especialmente a doutor Silveira, a Max, né? E ficando, desde já, o abraço também ao desembargador Ricardo, nosso diretor da ESMA, que abraçou a ideia, agradecendo também ao presidente Saulo Benevides, que também adotou a ideia, quando a gente falou, ele, vamos fazer, muito bem, eu disse, eu vou convidar a doutora Carmen, que bom, né, importante essa integração, muito importante essa integração, e agradeço, assim, do fundo do coração, aos servidores, servidoras, que estão aí nos acompanhando. Nós tivemos, de fato, um número bem expressivo, foram mais de 140 inscrições, da última notícia aqui tinham mais de 90 ainda nos acompanhando. A gente sabe que o tempo, doutor desembargador Ricardo está entrando, que o tempo de cada uma, né, a gente bem falou desse gerenciamento de tempo, né, já são 16 horas e 35 minutos. Olha o desembargador Ricardo. Que bom! Então, assim, a gente sabe desse tempo, da dedicação de cada uma, da disponibilidade de estar aqui, de vencer aí a timidez, vencer aí as barreiras, mas é isso, eu acho que a gente cresce e aprende quando a gente faz isso. Dani, muito obrigada pela sua mediação, você foi maravilhosa, aí cumpriu com excelência o que a gente tinha pensado. E obrigada também pelo convite. Nos despedindo e desejando a todos, antes, né, obviamente, de desejar a todos uma boa noite, um bom descanso, eu preciso dar a palavra ao diretor, ao desembargador Ricardo. A gente está aqui fechando já, encerramos aqui o webinar,
desembargador, e deixando, tinha acabado de falar no seu nome, quando o senhor entrou, agradecendo aqui a confiança e a oportunidade de a gente poder estar reunidas hoje aqui debatendo um assunto tão importante. Vossa Excelência, aí, se quiser falar um pouco, fechar de verdade, agora sim, com chave de ouro, esse momento para nós. A todas e a todos agradeço a oportunidade destes instantes tão caros, enquanto enriquecedores a todos nós, declarando eu publicamente a situação de lamento por conta do aprisionamento em relação à Câmara Criminal. Imaginem que findamos há pouco a derradeira preferência do dia. Não iniciamos ainda as pautas sem a presença dos ilustres colegas advogados. Está adiada a sessão para a próxima quinta-feira. Tem sido esse o cotidiano nosso em relação às sessões da Câmara Criminal. As câmaras cíveis também padecem, evidentemente, por esse contexto. Daí justifico a minha ausência em não ter podido desfrutar desses momentos, mas certamente o doutor Silveira, o professor Germano fizeram a gravação, porque se não realizaram a gravação, terão que se ver pessoalmente comigo. Aí nem a pandemia irá evitar essa conversa no olho a olho, porque eu terei o meu momento a mergulhar nessas reflexões. Eu estava ansioso a participar como ouvinte de primeira fila e até me insurgir no que tange a algumas colocações também, sem, de maneira alguma, perder a condição de aluno. Mas sei que é uma outra expressão de congraçamento e de vitória da nossa ESMA. Parabéns a todas vocês e a todos os outros vocês, porque, no fim das contas, somos uma grande fraternidade universal. E a partir do instante em que houver essa consciência de união irmã, de amor recíproco verdadeiro, certamente o mundo atingirá os espaços de evolução imprescindíveis a que se torne um verdadeiro lar cristão. Eu agradeço a todos, a Graziela, comandante maior nossa, vejo Micheline, a doutora Carmen, que alegria em poder lhe rever. A senhora sabe o quanto é grande a todos nós, o quanto tem um lugar na ilha desembargadorial. Essa é a muito verdade. obrigada. Obrigada. A todas, Lua, bom ver você, a Daniela Lins também, dos corredores do tribunal, quanto tempo não nos vemos? A todas, enfim, Micheline, mais uma vez. Desembargador, só aproveitando para parabenizar a ESMA, e o Tribunal de Justiça, através da coordenadoria, que bem representada a doutora Graziela, pela realização de um webinário com uma temática tão importante, né, nesse momento atual, de suma importância para a sociedade e para o Poder Judiciário também. Então, estão todos de parabéns e uma honra participar desse evento. E o egoísmo dos futebolistas não pode reter uma referência a Graziela. É uma craque mesmo, sabe? Ela é uma craque. Foi uma escolha feliz da família ESMA, o ingresso dela com as responsabilidades que tem. Eu deixo a todas vocês, não uma flor, mas um ramalhete com 365 rosas, uma para cada dia do ano. Uma homenagem mais que merecida, né, doutora Graziela? Eu particularmente agradeço o convite, é algo que foi, desde o início, pensado de forma muito carinhosa de sua parte, de toda a sua equipe, né? As meninas prontamente acompanhando, interessadas em ajudar, mostra a unidade, né, que existe no setor, isso é muito importante. A gente não consegue fazer nada sozinha, né? Desde o cafezinho até quem limpa as coisas todas lá do TJ, a gente sabe que precisamos todos uns dos outros, mais que nunca agora, né? E muito obrigada mesmo. Em nome de todas as participantes do nosso webinário aqui, eu quero também registrar os meus sinceros sentimentos de todas, né, em relação ao seu familiar. Passei recentemente por isso com a minha mãe, entendo essa dor, mas, como a senhora também colocou, cada um tem a sua fé e a gente precisa repensar muitas coisas, né? Esse é um período para a gente rever o tripé, corpo, alma e espírito.
Então, vamos fazer bom uso disso, que é o que a gente tem em mãos, que é o hoje. A gente só tem ele. O ontem já foi, o amanhã é incerto, a gente tem o agora, né? Então, a gente fazer bom uso desse hoje com escolhas acertadas e, enfim, acho que esse webinário foi uma escolha super acertada. O bom de acabar um evento, eu escutei isso uma vez, nunca vou esquecer, é sempre deixar o gostinho de quero mais, você nunca concluir, porque aí a gente sabe que não vai morrer aqui, né? Vai ter continuidade. E deixar registrado aqui também uma frase aqui para a gente se despedir, para esse momento da mulher, que na verdade é todos os dias, todo o tempo, né? Não existe só um dia, que é só uma data alusiva, que é que o sexo frágil mais forte, a mulher é o sexo frágil mais forte que a humanidade já conheceu. Eu acho que é isso. A gente não precisa ser forte o tempo todo, mas fazer o quê se a gente tenta ser e consegue, né? Então, que a gente possa usar dessa fortaleza em todos os aspectos, no amor, na paciência, né, na resiliência, e aí vai um monte de adjetivo que eu passaria a noite falando. Então, muito obrigada, e que a gente possa ter mais momentos assim, né? Eu acho que esse pode ser o primeiro de muitos. Vamos sim, Dani, eu agradeço até a deixa para falar aqui de Daiane, agradecer enormemente todo o esforço, né? Sem ela, ela foi assim, mão, pé, braço, foi muito importante na construção desse webinário, agradeço enormemente a ela e toda a equipe, né, da ESMA, Clarissa também que nos ajudou com as ideias, enfim, a todas, e deixo aqui, né, um beijo, um recado assim de muito amor mesmo, que a gente possa compreender, como você bem colocou, que sozinhas a gente não consegue, que a gente tem uma outra. A família do Poder Judiciário, ela deve ser vista assim como uma família. A gente integra um poder, uma instituição que, através dessa instituição, nós temos o que comer, né? Nos dá o salário, nos dá a condição de vida, de educar os nossos filhos e de viver. Então, que a gente possa agradecer, né, todos esses momentos. Saímos, sim, com gostinho de quero mais, vamos pensar no próximo, vamos pensar em saúde mental, isso é muito importante, né? Então, a gente vai seguir aqui com todo o apoio, que eu tenho certeza, do desembargador Ricardo, do doutor Antônio Silveira, que a gente tem o maior carinho e, obviamente, do Tribunal de Justiça, para a gente poder aqui ir estreitando e dar a EMP, né? A doutora Carmen já se colocou à disposição e a gente pode, sim, congregar, né, essas três entidades para, unidos, trabalharmos, principalmente, olhar para dentro de casa. A gente pensa em fazer sempre muita coisa para fora, né? Vamos fazer, vamos chamar, vamos... E a ideia inicial disso tudo, eu preciso dizer, foi, dentro do meu coração, vamos fazer algo para nós, dentro da nossa casa, vamos cuidar de nós, né? E esse foi o primeiro de muitos, se Deus quiser, unidos, faremos e caminharemos aí neste ano desse novo modelo de vida e que, como seres humanos, a gente vai se reinventando e aprendendo e crescendo. Mais importante agradeço é isso, não a todas desistir. também. Obrigada. Agradável e construtiva. Que bom. E coloco a Associação das Esposas Magistradas à disposição de todas. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Boa noite, foi um prazer estar com vocês.